Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto, aqui de Campina Grande, comigo, Isabel de Castro Pinto e José Neumann Pinto, para conversar com o campinense, não é, Neumann? Sim, campinense por escolha de Campina Grande, né? Afinal de contas, sou cidadão campinense por lei da Câmara Municipal. Você não quer ficar excluído dessa conversa, né? Porque eu campinense, Télio campinense, aí você quer se incluir no rol de campinenses ilustres, né? Campinense ilustre porque escolhido por Campina Grande. Muito bem, muito bem. E sou da Academia de Letras de Campina Grande. Estamos aqui para falar com o Télio Farias, que é presidente da Academia de Letras de Campina Grande, é advogado, autor de quantos livros, Télio? Perdi até as contas. Incluindo os com parcerias, 23. 23 livros. Vamos conversar hoje sobre Além do Ipiranga, a extraordinária vida de Pedro Américo e suas incríveis facetas. Aproveitamos a semana que antecede este 7 de setembro para falar sobre uma das figuras ilustres dessa pátria que se consagra em 1822, que é o Pedro Américo. Télio, você já teve a oportunidade de conversar com Neumann no canal José Neumann Pinto, e a nossa conversa foi muito boa, foi muito especial para mim, não só porque eu estava falando de um paraibano ilustre, conhecido no mundo inteiro, mas porque foi naquele momento que eu arrumei coragem para botar meu bloco na rua, né, Télio? Porque eu tinha vontade de aparecer esporadicamente com Neumann para falar sobre assuntos históricos, culturais, para falar de literatura, e o momento foi aquele. Foi quando eu decidi me juntar a Neumann para celebrar Pedro Américo, que é celebrado não só no teu livro, que não foi celebrado não somente naquela nossa conversa, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, uma conversa maravilhosa que rolou no como era no nome do teu quadro? Dois Dedos de Prosa, Dois né? Dedos de Prosa. Dois Dedos de Prosa, que era uma conversa online, e a gente aproveitou que está em Campina Grande, que tem aqui o estúdio do Portal Zona Leste, do nosso querido César, para que essa conversa fosse presencial. Télio, seja bem-vindo. Vamos falar do grande gênio brasileiro, o gênio de todos os tempos, né, Neumann? O gênio atemporal da história brasileira, Pedro Américo. Seja bem-vindo, Télio. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Neumann. A honra duplicada é minha, porque é especialmente honroso estar com vocês, estar aqui na Borborema, em Campina Grande, e para falar desse personagem único, multitalentoso, esse personagem que, como Mário de Andrade fazia, eu sou 300, eu sou o Walt Whitman, eu sou múltiplo, eu sou muitos. Então, é um personagem que fascina exatamente porque não tem um único talento. Que a sua fama, o seu talento como pintor já bastaria para a sua relevância nacional e internacional. Mas ele é um personagem múltiplo e um personagem importantíssimo. Por 7 de setembro, eu considero ele uma espécie de inventor do 7 de setembro, como também para a história do nosso Brasil. Télio, você já se deparou com várias biografias. Pedro Américo já foi muito biografado, né? Inclusive do nosso companheiro lá na Academia de Letras de Campina Grande, que morreu este ano, Evaldo Gonçalves, fez uma plaquete com a vida dele, né? O que é que há de novo no seu livro e onde você obteve essas informações que você não teria obtido se tivesse ficado só nas biografias que já foram feitas? Pedro Américo foi biografado, isso é interessante, que a primeira biografia de Pedro Américo ele tinha 27 anos. E quem escreveu foi Luiz Guimarães Filho, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A segunda e mais importante biografia é do genro, Cardoso de Oliveira, que era embaixador. E aí você tem Horácio de Almeida, você tem Evaldo Gonçalves, que ocupava a cadeira, que Pedro Américo é patrono na Academia Paraibana. No meu livro,
a grande sorte que eu tive foi que eu viajei, fiz várias viagens a Florença e tive um contato com 2 bisnetos de Pedro Américo. Pedro Américo teve 3 filhos. Pedro Américo filho morreu aos 4 anos de infecção, que era comum na época, não existia antibiótico. E ficou Carlota, que era a esposa do embaixador Cardoso de Oliveira, e Eduardo. Eduardo nunca retornou ao Brasil, casou com uma italiana, chamada Adelina. Essa italiana teve 2 filhos, que são arquitetos em Florença, Giampaolo de Montese Figueiredo e Gianpedro Montese Figueiredo. E eu localizei eles em Florença, no escritório de arquitetura de Giampaolo, e eles me franquearam um acesso a umas centenas de, eu acho que quase 1000 documentos, entre cartas, entre exames, documentos pessoais, que com isso eu digitalizei na Itália, não tive tempo de, na viagem, estudar aquilo, porque tinha documento em francês, tinha em italiano, tinha em português, tinha em espanhol, tinha passaportes, também relatos de viagem, alguns relatos de viagem. E com esse acesso a esses documentos, que eu acho que nenhum pesquisador, pelo menos eu penso isso, que nenhum pesquisador anteriormente teve essa curiosidade de ir à Itália e procurar esse ramo da família, porque a família ficou dividida entre um ramo brasileiro, notadamente carioca, e o ramo italiano. E com isso construí novidades, como o naufrágio na costa da Grã-Bretanha, que ele relata isso a um familiar, relata em detalhes, é um navio com mais de 120 pessoas e que somente 15 conseguiram sobreviver. E ele sobreviveu a nado, chegando à costa do país de Gales. Conseguiu, graças a Deus, era o verão, o naufrágio foi na época de verão, porque aquelas águas são extremamente frias no inverno, e com isso ele conseguiu sobreviver a nado e chegar ao país de Gales. Então, essas novidades, outra novidade que nessas cartas e nesses documentos tinha um relato de que Pedro Américo começou a ter dificuldade de visão, boca seca, e com isso eu levei a um médico aqui de Campina Grande, o endocrinologista Dr. Alisson Rocha, e ele, ressaltando a dificuldade de, obviamente, de fazer um diagnóstico desse, ele tem que fazer em tese, né? Porque ele conseguiu, com o auxílio dessas cartas, chegar à causa-mortes de Pedro Américo, que não há no atestado de óbito, não se fala da causa-mortes, se refere apenas a morte natural, que chegamos à conclusão que foi em decorrência de diabetes. Estamos em 1905, somente em 1921, que a insulina seria inventada por 3 médicos canadenses, e no mesmo ano ganharam até o Prêmio Nobel de Medicina. Télio, eu relendo, né, tendo a oportunidade de reler teu livro, que já é a 2ª edição, não é isso? Já tem feito bastante sucesso o teu livro, por todas essas particularidades que você contou, nos conta agora. E eu lembro que quando a gente estava conversando, em outra oportunidade, você de alguma forma lamentava que Pedro Américo não era conhecido como deveria ser conhecido, porque justamente pela biografia espetacular dele, e eu disse, não, você está reclamando de barriga cheia, né? Pedro Américo é conhecido, reconhecido, o Brasil independente é antes e depois dele. Você até diz aqui no seu livro que a obra de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, marca... você disse que é a certidão de nascimento desse Brasil independente, mesmo que tenha sido uma obra feita muito depois do 1822. Você vai ter a oportunidade de falar sobre isso para a gente. E agora eu mudo de ideia. Eu vou ter que você é obrigada a concordar contigo, porque, de fato, Télio, Pedro Américo, por mais que seja conhecido e reconhecido, ainda não é
tudo que se sabe dele ainda não é suficiente para a gente dar conta do cara excepcional que era Pedro Américo. Além de pintor, era romancista, era poeta, se enveredou também na política e fez tudo muito bem feito. Você e Neumann sabem mais do que eu dessa história, porque vocês já leram, eu ainda não li o romance de Pedro Américo e me parece que ele é gênio em tudo que faz. Então, eu vou concordar contigo que, de fato, o Brasil, o mundo, mas eu acredito que o Brasil, principalmente, ainda não conhece Pedro Américo o suficiente. Eu digo isso aqui, Télio, porque na nossa outra conversa, o que a gente recebeu, não foi, Neumann, de gente dizendo que não sabia de nada de Pedro Américo, mas não é só que não sabia do quadro, do Grito do Ipiranga, e assim, de gente que lê e que se informa, de gente devoradora de livros, que não sabia que ele era paraibano, e me chamou muita atenção aqui, você deu muita ênfase, você disse dezenas de vezes que Pedro Américo é paraibano, né? E eu queria que você contasse um pouco, antes da gente entrar nessa questão da grande obra dele, eu queria que você contasse um pouco sobre esse teu sentimento de que ainda é pouco o que se sabe sobre Pedro Américo. Há um paradoxo, né? Se você olhar que o quadro do Grito do Ipiranga de Pedro Américo, o quadro foi estampado na nota de dinheiro circulante 2 ou 3 vezes. O quadro foi abertura de novela, foi filme com Tarcísio Meira, foi embalagem de vários produtos, de leite, de café, e assim N produtos na publicidade. Então o quadro é muito famoso. O pintor Pedro Américo é famoso como o pintor do quadro do Ipiranga. Eu quis como título, eu botei o título Além do Ipiranga, para tentar mostrar que existe alguma coisa além daquele fabuloso quadro do Ipiranga. E a história de Pedro Américo é fantástica pela sua própria natureza, do menino pobre, do interior esquecido, que consegue, degrau a degrau, batente a batente, alçar os píncaros da glória, não só nacional, como internacional. Por isso que eu tomo a ousadia de chamar ele do popstar, do primeiro popstar brasileiro, porque a fama dele foi internacional. No mundo todo, o mundo todo ele em vida o conhecia. Título de exemplo, quando houve o 4º centenário de Michelangelo, o governo da Itália escolheu Pedro Américo como orador para homenagear Michelangelo. E quando ele lançou em Florença esse quadro Independência ou Morte, que todos conhecem como o Grito do Ipiranga, muitos reis, primeiros ministros, rainhas... Rainha Vitória. E a Rainha Vitória, Dom Pedro II, não era nem de longe a personalidade mais importante do evento. A Rainha Vitória estava no evento. E chegou, inclusive, um pouco atrasada, rompendo com a tradição da pontualidade britânica. E cheio de gente das monarquias europeias, né? Além da Rainha Vitória, né? Exato. Então, ele era prestigiado na elite, na crítica e também no povo. Porque o lançamento do Grito do Ipiranga, após a vernissagem que foi restrita às autoridades, vendeu em Florença mais de 80 mil ingressos. E outra tela igualmente fantástica, que é a Batalha do Havaí, em 1870. A maior tela que ele pintou. Em 1872, ele faz uma exposição, cobra ingresso, e 276 mil pessoas do Rio de Janeiro compram ingresso para ver o quadro. Se fosse expor no Maracanã, não conseguiria, porque o Maracanã chegou ao máximo de público de 200 mil. Exato. E naquela época, a cidade do Rio tinha pouco mais de 520, 530 mil habitantes. Fazendo uma proporção, o Rock in Rio é um evento pequeno, porque o Rock in Rio se gaba de vender 500 mil ingressos. Mas hoje, o Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes, a zona metropolitana mais de 10 milhões, e naquela época era impossível você sair, por exemplo, de Pernambuco, da Paraíba, para ir para um evento como hoje se faz, um Rock in Rio, por exemplo, e voltar na semana seguinte,
porque o meio de transporte era muito rudimentar, ainda era o vapor, ainda era o cavalo, né? A carruagem. Então, a gente conclui que ele era um popstar respeitado pela crítica, pela elite financeira, pela elite política e também pelo povo. O povo o aplaudia. Há relatos dele chegando em restaurante em Roma, em Paris, em Lisboa, que ao vê-lo, todo mundo se levantava e o recebia com os aplausos efusivos de um popstar, mesmo como se fosse hoje um grande popstar da era moderna, né? Então eu digo que ele foi o primeiro popstar. E o fantástico é como esse menino de Areia, de uma cidade pequena, até hoje pequena, que foi descoberto meio que ao acaso, conseguiu esse feito, conseguiu. Eu queria que você falasse um pouco do menino prodígio, porque o que é, eu acho, a coisa mais espetacular que você narra no seu livro é a infância dele. A infância, Zé Lins do Rego disse que ele teve pouca infância. É porque ele foi capturado lá. Foi, exato. E que ele passou do começo da infância, quando ele ia se iniciar uma infância, uma adolescência, ele passou direto para a idade adulta. Mas ele era um menino inventivo. Ele inventou, com paus e pedras, uma espécie de impressora, que naquela época era muito avançado, que a impressora funcionava tão bem que ele pegava a tinta, colocava que essa impressora chegou a fazer os cartazes da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O padre pedia ao pai, peça seu menino que faça os cartazes da festa que vai ter na paróquia. Ele também, menino traquino, ele pulou de paraquedas de cima do telhado. Paraquedas feito por ele. Paraquedas feito por ele do telhado do casarão do Zé Rufino. E a família, o pai e a mãe ficaram polvorosos e há um episódio interessante que havia um frei, que era o Frei Serafim, que foi um precursor de Frei Damião. Ele era caputino. Esse frei depois foi bispo e arcebispo de Belém do Pará. E ele andava pelo interior do Nordeste fazendo suas pregações naquele mesmo estilo de Frei Damião. E foi o primeiro grande sucesso do menino Pedro Américo, que, usando Zé Lins de novo, o menino era o maior homem de Areia. E Pedro Américo começou a desenhar o Frei. E quando a população, o povo viu que ele estava desenhando o Frei, o povo se encantou. Não, eu também quero, eu lhe dou aqui uma gorjeta, faça o Frei com uma cruz, faça o Frei se ajoelhado, faça o Frei. E ele fez muitos desenhos, vendeu muitos, foi a primeira vez que ele ganhou, para uma criança, vamos dizer, ele disse que ganhou muito dinheiro, mas no final ele faz uma traquinagem, ele faz como se fosse o diabo espetando o Frei, e o pai sabe, dá uma surra bem grande. Dá uma surra bem grande. Não, ele já cansado, querendo encerrar o expediente, vamos dizer assim, que os relatos é que ele fez mais de 60 desenhos. E ele, a mão já... E o braço do acaso, Georges Bernanos, o francês Bernanos, dizia que o acaso é a vontade de Deus, né? O braço do acaso leva uma expedição de um francês chamado Louis-Jacques Brunet, um francês nascido em Moulins. O francês era um médico formado em Montpellier, um médico de alta cultura, amigo de Victor Hugo, de Alexandre Dumas. Esse francês enviuvou na França e quis fazer uma expedição científica no Nordeste do Brasil. Pede autorização ao imperador Dom Pedro II, ele concede, e ele desembarca no Recife com uma grande comitiva de mais de 30 pessoas, e dentro da comitiva tinha um desenhista que chamava Bidsen. Era uma época pré-fotografia, e esse desenhista foi contratado exatamente para registrar a fauna, a flora, né? A fauna do que a expedição ia descobrindo. Quando chega na Vila Nova da Rainha, Campina Grande, terra do autor do livro. Terra do autor do livro, da entrevistadora e terra adotiva do jornalista José Neumann. Quando chega em Campina Grande, esse desenhista tem uma queda no cavalo, tem um acidente e quebra os dois braços.
E aí, inacreditável. inacreditável. E aí muda a história, porque o francês, na feira de Campina Grande, pergunta se tem algum desenhista, alguém que saiba desenhar. E todos respondem, não, aqui é muito difícil, mas lá em Areia tem um menino, o menino do dono da bodega, de seu Daniel, que desenha melhor do que esse aí. E melhor do que esse gringo. Qual era a idade desse menino, Télio? Esse menino tinha 11 anos. Aí o francês desvia o curso, a pretensão dele era entrar no sertão, ir para o sertão, ele desvia o curso e vai em Areia. E chega a Areia e procura saber, todo mundo já conhece o menino é a personalidade mais famosa da cidade, diz, é o filho de seu Daniel, da bodega, na Rua do Sertão, que hoje se chama Rua Pedro Américo. E o francês vai à bodega. Na bodega tinha uma cadeira que ele tinha desenhado que parecia em 3D, que muitos que não conheciam tentavam sentar e caía, e o menino ficava gargalhando atrás do balcão. E ele encontra o menino, e o menino, naquela alegria de desenhar, ele manda o menino desenhar a espingarda. O menino desenha com uma facilidade enorme. Pede para desenhar o cavalo, ele desenha com uma facilidade enorme. Então ele pede 2, 3, 4 desenhos. E aí eu uso novamente uma palavra de Zé Lins. O francês ficou abestalhado e quis levar o menino de qualquer jeito na expedição. Inicialmente o pai não deixou. Um gringo aqui querendo levar meu filho, mas por intervenção do então governador da Paraíba, Antônio Carlos Coelho de Sá e Albuquerque, o pai autoriza, e o pai aí tem uma inteligência emocional bastante lúcida, porque o pai autoriza sob condições. Como tinha gente na expedição que falava inglês, tinha alemão, tinha francês, ele diz que tem que continuar os estudos da criança e que ensine a ele francês, inglês e alemão. E essa expedição dura 11 meses, entra no Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará, e, cumprindo a palavra, o francês, depois dos 11 meses, volta à Areia e diz, seu Daniel, está aqui seu filho, como eu prometi. Os desenhos da expedição se perderam, não se sabe onde está. Os desenhos de Brunet, ao chegar em Areia, estão no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E Pedro Américo não, o francês Louis-Jacques Brunet faz uma carta ao imperador e pede que o imperador adote, entre aspas, e cuide da educação do menino de Areia, com medo que essa criança se perdesse no interior distante. Passa alguns meses, comunicação na época era difícil, o imperador determina ao governador que leve o menino para a capital e coloque no primeiro vapor para o Rio de Janeiro. Assim é feito, e aí o menino vai estudar no Colégio Pedro II, que ainda existe hoje, que é um colégio que era imperial, hoje é uma das poucas escolas de primeiro e segundo grau do governo federal. E o menino vai estudar no Colégio Pedro II e tem um desenvolvimento tão grandioso, tão bom, que aos 14 anos ele é admitido na Academia Imperial de Belas Artes, hoje Escola Nacional de Belas Artes, hoje é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nessa Escola de Belas Artes ele se torna o Papa Medalhas, porque todos os concursos ele consegue vencer e consegue ganhar todos os galardões e todas as homenagens e se torna conhecido como o Papa Medalhas. Télio, partindo agora para a grande obra conhecida do Pedro Américo, eu queria que você nos contasse um pouco como foi esse momento em que ele é escolhido, a gente pensa que ele é escolhido, é essa a principal questão que eu quero trazer aqui, para trazer um monumento, para trazer um quadro que fosse a síntese do famoso grito do Ipiranga, às margens do Ipiranga, em São Paulo, dado por Dom Pedro, né, em 7 de setembro de 1822. O que eu achei muito curioso lendo o teu livro é que ele, por mais que se diga que ele era, né, que o Estado, que Dom Pedro II era o seu grande mecenas, que ele era sustentado e coisa e tal,
nos pormenores dessa história, não é bem assim, né? Por exemplo, no caso do quadro Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, ele que se oferece para fazer a obra, né? Eu achei bem curiosa essa questão, porque ele que se oferece não é a primeira vez que ele, pelo que eu vi aqui, em vários momentos, ele se oferece para fazer a obra e se oferecer nesse aspecto é convencer o Império, nesse momento, da importância daquela obra. Eu queria que você nos contasse para o nosso público como foi esse momento em que se escolheu fazer uma obra alusiva a esse Brasil independente e como foi a feitura dessa obra? Como foi que ele fez? Como é que ele chegou à obra majestática que foi vista pela primeira vez, não pelo público brasileiro, né, mas pelo público da Europa? Essa questão é bastante interessante. Ele tinha um protetor no Império, que era o Barão Homem de Melo. E inicialmente o imperador, para fazer aquele Museu do Ipiranga, aquele palácio, sim, o imperador fez uma das primeiras loterias do Brasil para angariar os recursos para fazer esse palácio. Uma parte de São Paulo defendia que o palácio comemorativo da independência por si só bastava. E Pedro Américo dizia não, que a obra de arte, com o tempo, seria mais importante do que o palácio. Além do mais, ele era profeta. Era um museu monumento, no caso, né? Museu do Ipiranga. Monumento. E que inicialmente pensava em fazer um museu de história natural, se pensou em fazer também uma escola, uma universidade, mas Pedro Américo dizia que a arte é que era mais importante do que o museu. Vamos dizer, o conteúdo é mais importante do que a embalagem, por mais bela que seja a embalagem. Sim. Então ele convenceu, a Assembleia Legislativa de São Paulo o apoiou nessa ideia e com recurso de São Paulo, e aí é interessante porque essa data 7 de setembro, que é uma data paulista, que é uma data que ocorrida em São Paulo, com o tempo ela se sobrepõe às datas cariocas, que seria o 5 de janeiro, dia do Fico, ou 12 de outubro, a aclamação de Dom Pedro I, que existe um quadro de Debré, belíssimo quadro, mas que, não, com todo respeito a Debré, não chega aos pés do quadro do nosso paraibano. Então, Pedro Américo visita o Ipiranga, estuda o Ipiranga, estuda os uniformes. Quer dizer, a história do Ipiranga já era conhecida. A história do Ipiranga era conhecida, mas não se tinha ainda o 7 de setembro como a data nacional. Inclusive, eu pesquisei na Biblioteca Nacional os jornais dos anos subsequentes. 7 de setembro de 1823, 24, 25. Nada. No máximo havia uma referência. 3 anos atrás, o imperador deu um grito do Ipiranga. Mas ninguém falava em data nacional. A data nacional é 12 de outubro. Fico. Ou 5 de janeiro. A aclamação do ou 5 de janeiro. Inclusive, Télio, essa obra de Debré, alusiva ao 12 de outubro, ela é confundida na internet como se fosse o dia do Fico. É difícil a gente achar a referência correta. E isso se deve justamente a quê? Justamente ao fato de que, por conta de Pedro Américo, o 7 de setembro foi o que ficou, né? Porque... Exato. E aí tinha um interesse também de São Paulo. Em 1822, São Paulo não era uma província tão importante como é hoje. As províncias mais importantes eram o Rio, Minas e Pernambuco. E acho que em quarto lugar a Bahia. Sim. São Paulo não era a locomotiva, né? Mas em 1888, quando o quadro é realizado, São Paulo começa a decolar por causa do café, para ser a potência econômica que é hoje. Então, o quadro também atendeu os interesses paulistas de tornar essa data, o 7 de setembro, uma data paulista, já que as outras duas escolhas eram cariocas. E o Rio já era capital, e São Paulo queria para ela aquela data paulista. E Pedro Américo, propositadamente,
pinta uma cena de glamour, de importância, o imperador com as roupas de honra, os dragões da independência, que seriam, com aquela roupa só seria criado depois, e escreve uma plaquete, um opúsculo, dizendo, entre outras coisas, que a realidade inspira o artista, mas não o escraviza. Porque Pedro Américo, intencionalmente, ele quer civilizar a cena da independência. Ele não quer botar Dom Pedro I de mula, montado numa mula, de roupas passando por problemas estomacais, e aquilo ali ele dizia, não, a data nacional não pode estar. Então, aí eu digo uma afirmação que eu digo, ele civilizou a independência. Ele civilizou e atendeu aos interesses paulistas, porque se você perguntar a qualquer pessoa qual é a data nacional, 7 de setembro, ninguém tem dúvida alguma. Ninguém fala do 12 de outubro, nem fala do 5 de janeiro. Oficializa o 7 de setembro e eu já vi autores falando, eu não me lembro agora, não estou lembrada se você traz isso, que o próprio Dom Pedro I fazia questão de falar do 7 de setembro. Então, eu não entendi ao certo por que ele fazia tanta questão de falar do 7 de setembro, mesmo que o 12 de outubro já tivesse acontecido, mesmo que ele tivesse, né, sido reverenciado pelo povo, inclusive no dia do seu aniversário. Quer dizer, era um momento em que a independência do Brasil era avalizada pelo povo, porque no 7 de setembro ninguém viu, né? Eu até comentei com o Neumann em outro momento dessa conversa, falando do 7 de setembro, que o 7 de setembro, para a gente falar numa linguagem bem coloquial, aconteceu no mato, né? Que ninguém viu nada, ninguém ficou sabendo de nada, quer dizer, só ficou sabendo no dia 12 de outubro. Não saiu no jornal. Só ficou sabendo no dia 12 de outubro. Mesmo assim, Télio, Pedro I fazia questão de falar daquele evento lá no mato, com poucas pessoas, com poucas testemunhas. Isso também é importante, né? Ser dito aqui e eu não sei o que você tem a dizer isso. Por que ele isso fez? Ajudou a criar esse mito do 7 de setembro, mas é um mito muitos anos depois da independência. Uhum. E tem um fato que é muito contraditório. Em tese, Dom Pedro, ao gritar o independência ou morte, ele estava declarando a independência do Brasil. Mas entre o 7 de setembro e o 12 de outubro, ele continua assinando decretos, nomeação de funcionário público, tratados como príncipe regente. Então, nem ele se considera independente, porque existem documentos de 15 de setembro, de 20 de setembro, 21 de setembro, 29 de setembro. Príncipe regente. Nomeando fulano de tal funcionário público no Porto da Bahia, Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1822, Pedro de Alcântara, príncipe regente. Então, se ele assinava como príncipe regente, nem ele efetivamente se considerava que o país era independente. Porque ele podia ter determinado, não, agora eu só assino Dom Pedro I, imperador do Brasil. A partir do 12 de outubro, é que ele, se você vai à imprensa oficial, e também na Biblioteca Nacional existem esses jornais com decretos, com contratos do governo, a partir do 12 de outubro é que ele muda e passa a assinar Dom Pedro I, imperador do Brasil. Bom, agora vamos falar do quadro. Então, o quadro é posterior à Batalha do Avaí, que é o grande quadro em termos de dimensão, até mesmo de importância estética, né? E aí, como é que ele se convence da tese paulista? Ou seja, de que realmente a independência se deu nas margens do Rio. Quando o Pedro Américo entra nessa batalha como agente. Com essa interveniência do barão Homem de Melo, que leva para ele, inclusive, esses relatos de Pedro I, esses relatos apaixonados de Pedro I, que sempre rememorava o 7 de setembro, ele decide fazer o quadro, ele quer fazer o quadro. Então, ele batalha por este contrato. Ele não fica aguardando que o governo de São Paulo, a província de São Paulo, o governo imperial, chame ele. Ele faz uma espécie de marketing próprio. Ele era bom nisso. Ele era muito bom nisso.
E ele diz, e ele se vende, diz, e defende essa tese que se provou correta, que a obra seria mais importante do que o prédio, embora o prédio seja belíssimo, é um prédio icônico e histórico e muito bonito. Então ele se vende convencido dessa cena heróica, convencido que essa cena poderia se transformar na certidão de nascimento da independência do Brasil. Ele luta por este contrato, ele, vamos dizer, participa do que seria hoje uma espécie de licitação. Ele vai dizer, eu que tenho condição de fazer, eu que tenho talento para fazer, eu que tenho os meios de fazer. E estuda, ele vai ao local, ele vai a São Paulo, vai ao Ipiranga. O Ipiranga não era tão ermo como em 1822, mas ainda era ermo. Ainda era. E analisa o riacho, mas pinta da forma que ele quer. Ele pinta a cena como deveria ter sido e não como foi. E o interessante é que quem dita a história não é a verdade real, Quem dita a história é o quadro. Quando foi feito o filme sobre a independência do Brasil, no Sesc Centenário, na década de 1970, com Tarcísio Meira, o filme que foi exitoso, com mais de 2 milhões de espectadores, ninguém filmou a cena real. Filmou o quadro. Não é nem a cena, é o quadro. É o quadro, né? Quando se teve uma novela que falava da independência, que tinha o quadro na abertura, também o quadro. Quando se está nos livros escolares, o que está é o quadro. Então, é uma das poucas vezes que a arte ditou a história. A arte que ditou a história. Inclusive nas nossas próprias cabeças. Ninguém imagina Dom Pedro. Como foi a independência do Brasil? Já vem à nossa mente aquela tela. Você pergunta a uma criança numa escola, como foi a independência? A criança levanta logo o braço, na forma que Pedro Américo fez. Né? Independência ou morte. Então, se você perguntar ao Arthur quem fez a independência, Dom Pedro, muitos, eu já fiz esse teste em escolas, muitos já levantam o braço. Então, o quadro dita a realidade, transforma a realidade. E transforma a realidade do jeito que o próprio autor queria, que é a realidade glamourosa, bonita. E não pintou nenhum concorrente. Não, e não pintou nenhum concorrente. Ninguém se aventurou a entrar nessa tese, só ele. Por isso que ele ganhou, né? Exatamente. A sua qualidade técnica. Exatamente. Outra coisa que eu conversava com o Neumann, que eu também acho muito importante nessa conversa, é que ele foi questionado, você põe aqui no seu texto, que ele foi questionado justamente por essas questões, né? Por que ele fugiu tanto da tal realidade? Por que ele deu uma arrumada lá na geografia, né? Ele mudou aquela paisagem sem graça, cinzenta, inóspita, parece que trouxe o rio mais para perto, né? E uma coisa que me chamou a atenção com o Neumann é que, a despeito de todos esses questionamentos que a gente faz hoje, principalmente, porque na semana do 7 de setembro, aí os historiadores, incluindo a minha pessoa também, a gente aparece para questionar, né, a cena, a ausência dos populares, a ausência dos negros, né, por que o Dom Pedro aparece como figura de destaque. Então, há toda uma série de questionamentos. Quer dizer, há tantos eventos nesse processo de independência, não é? Mas a gente concentra todas as nossas conversas do 7 de setembro naquele quadro, naquele momento. A gente até esquece do restante, né? De todo o processo conturbado de independência, e fica lá nesses questionamentos. E ontem eu conversava muito com o Neumann sobre as críticas que Pedro Américo sofreu, não só porque a que a gente fala é essa do quadro da independência ou morte, mas em inúmeros outros momentos ele foi, acho que é essa palavra mesmo, né, Neumann? Ele foi achincalhado, execrado com essa história de plágio, né? Você tem um capítulo aqui que esse foi Neumann que me trouxe, Neumann, o outro... Uma discussão que ele teve com o Vitor Meirelles, né? Exato. Que era também um grande pintor, né? E que eram amigos, né? Mas praticamente
os maldizentes de um e de outro os transformou em rivais, né? E não é só isso, é outro. Eu me lembrei muito disso depois que eu vi uma entrevista do Osiris Silva, dizendo que o Brasil não tem um prêmio Nobel por culpa dos brasileiros que sempre execram os candidatos a prêmio Nobel, né? E eu fico pensando, se tinha alguém que podia ser prêmio Nobel no Brasil, era o Pedro Américo, né? Inclusive porque ele é autor de livro e tem várias atividades, como você falou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa natureza do povo brasileiro, que o atingiu também, mesmo um grande herói como ele, como se ele fosse o inimigo público número 1. Ele foi um dos primeiros. Gilberto Freire fala que ele foi o primeiro grande artista massacrado pela mídia, né? Ele tinha uma mídia favorável a ele e tinha uma mídia muito contra ele, que atacava ele. Grande parte desses ataques injustos. É aquele negócio que Tom Jobim dizia, que o brasileiro não gosta que o brasileiro tenha sucesso, né? Então, Pedro Américo foi o precursor, foi a primeira vítima também, até nisso ele foi pioneiro, desse ataque ao sucesso. O sucesso trouxe êxito. E o ataque ao talento. Né? O ataque ao talento, né? Você ataca a genialidade. A genialidade, muitas vezes com inveja, com despeito, tentando derrubar o artista, né? Então, Pedro Américo foi o primeiro a ser vítima desses ataques. E o interessante é que os ataques vinham sempre do Brasil. Exato. No exterior ele tinha uma certa unanimidade. E no Brasil não, havia sempre controvérsias. Quando ele lançava um quadro, uma parte elogiava muito, outra... E você não acha que tem também muito de preconceito contra o Nordeste, contra o nordestino? Porque, olha, Vitor Meirelles é um gênio, mas não se compara a Vitor Meirelles. Agora, se você for olhar assim, pelo noticiário, pela escrita, o grande gênio era o Vitor Meirelles e o Pedro Américo nem aparece, né? Exato. E a mídia tinha talvez por causa dessa nordestinidade, na época não se chamava nem Nordeste, né? Não, era Norte. Era o Norte. Não era. Não existia esse sentimento, não, né? Era o menino que veio do Norte. O Norte. Então, ele vindo do Norte, ele tinha aquela carga de preconceito, né? E a imprensa, que a capital do Rio, os principais órgãos de imprensa no Rio, ao mesmo tempo que uma parte o elogiava, seguindo até o conceito internacional que ele tinha, outra detonava críticas, muitas vezes injustas, e ele era muito resiliente, ele respondia às críticas, ia nos jornais e pedia direito de resposta, e respondia com certa veemência, né? Com certa veemência. Essa coisa de plágio, isso é assim, a gente lendo o teu livro vê quantos absurdos, né? Porque, ele, quer dizer... registra, desculpa, Isabel. Se inspira, você pode se inspirar, né? O Télio registra que não tinha nada de plágio, nunca teve nada de plágio, tecnicamente falando. Havia inspiração, né? Mas plágio o próprio outra artista, história, né? O próprio artista que a mídia dizia que ele plagiou essa cena do Ipiranga, ele viu o quadro na Europa e defendeu. Eu esqueci o nome dele e defendeu o Pedro Américo. Disse, não, aqui não tem, meu quadro é uma coisa, o dele é outra. Que era um francês que viu o quadro e disse, aqui não tem plágio algum. Que até isso arrefeceu até os ataques ao quadro do Ipiranga. É angustiante, Télio, ler teu livro e perceber um gênio como Pedro Américo naquele momento em que era tão celebrado na Europa, celebrado como o gênio que ele era, no Brasil, ser achincalhado da forma que ele foi, essa briga que os jornais inventaram dele com Vitor Meirelles é simplesmente absurda, né? Quer dizer, criaram uma intriga que não existia, a ponto do Pedro Américo tentar se explicar. É simplesmente... absurdo, absurdo. E você vê que hoje mais ou menos continua a mesma coisa, né? Não, fez com Tom Jobim, também era muito atacado, um gênio como Tom Jobim. Né? Isso. O Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal. Né? Agora, o que eu acho importante é registrar que até hoje o devido mérito que se deve dar ao Pedro Américo está no teu livro, está nas pessoas que realmente conhecem. Do ponto de vista da história,
ele é uma figura apagada. É uma figura apagada, eu concordo. Ele é conhecido como o autor do Ipiranga, da Batalha do Havaí, mas a história dele é pouco conhecida. E é uma história que eu digo que é fantástica, porque tem altos e baixos, tem, por exemplo, Pedro Américo, ele chegou a passar fome em Paris em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele jantou nos banquetes reais da Rainha Vitória, dos príncipes. Então, é a história de um personagem extraordinário, porque é o personagem que teve altos e baixos, que até na morte tem uma história fantástica até no seu falecimento, que é o seguinte: ele pede para ser enterrado em areia, e devido a essas dificuldades, que a gente chega à conclusão que é decorrência da diabetes, a família não tem condição. Ele falece em Florença em 1905, e por uma coincidência do destino, o genro dele está com o Barão do Rio Branco, está assessorando o Barão do Rio Branco em Roma. E o Barão sabe da notícia e vai a Florença de trem, chega lá de trem e diz: o Itamaraty vai cuidar de tudo, de todas as despesas. E efetivamente o faz, mas tem uma dificuldade porque naquela época ele não tinha quem pagar, e ele conseguiu só pagar o traslado do corpo até a capital, que não se chamava João Pessoa, ainda era a cidade da Paraíba. Então o corpo chega em João Pessoa, ele sai de Florença até Gênova de trem, de Gênova até o Rio de Janeiro. Há o segundo velório no Rio, com a presença inclusive do presidente da República, que era o Rodrigues Alves, que tinha sido deputado com Pedro Américo, tinha uma admiração muito grande. Depois de 6 dias ele pega o segundo vapor para o recém-inaugurado Porto de Cabedelo. No Porto de Cabedelo o caixão é colocado na lancha até o Porto do Capim, ali no centro da atual João Pessoa. E o corpo é recebido por uma equipe do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, que inclusive colocou isso em ata, e 2 irmãs que residiam na capital. E vão ao governador, e o governador é conhecido como o maior suvina da Paraíba de todos os tempos. É o Monsenhor Valfredo Leal, tio de Zé Américo. E o Monsenhor Valfredo Leal escuta, que é o pessoal: olha, o Barão do Rio Branco pagou todas as despesas até aqui, não pagou até a areia porque não tinha quem. E a gente queria que o senhor arcasse pelo governo do estado até... tinha que ir de trem até Bananeiras, de Bananeiras para lá de carruagem. Ele responde rispidamente, ele de areia responde rispidamente: não tenho recurso nem orçamento para tal. Que absurdo. Pedro Américo é enterrado pela primeira vez em João Pessoa, no cemitério da Boa Sentença. E o tempo passa. Em 1942, Horácio de Almeida é constituída uma comissão, o governador é Rui Carneiro, é constituída uma comissão para cuidar das festividades do centenário, que seria no ano seguinte, 1943, e essa comissão, Horácio de Almeida leva esses fatos ao governador, e o Rui Carneiro: a gente tem que corrigir essa injustiça que Valfredo Leal, que o governo da Paraíba através fez com Pedro Américo. Era um sacerdote suvino. Suvino. E Rui Carneiro sensibilizou-se, mandou que fizesse o traslado do corpo para areia, mandou construir o atual mausoléu, foi construído na gestão de Rui Carneiro. Chegando, quando desenterra o caixão, tem um vidro, o caixão é de chumbo e de madeira, talhado, todo talhado, feito pelos italianos, um caixão belíssimo. E quando desenterra, no vidro, o rosto de Pedro Américo está perfeito. Talvez, e provavelmente por causa do chumbo. O chumbo impediu que deteriorasse. Lamentavelmente, levado para o caixão para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, e o padre, que eu esqueci o nome, o padre da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, resolve abrir o caixão. Um gênio, eivado de ignorância, abre o caixão. E há um relato de um confrade nosso, doutor Amaury Vasconcelos, que tinha 14 anos na época, e depois ele fez uma crônica relembrando que a igreja estava cheia e ninguém aguentou o cheiro, e todo mundo saiu correndo. E o rosto decompôs imediatamente. E tiveram que fechar rapidamente e enterrar, porque o rosto começou a se decompor e começou até em areia a se contar história de fantasma, porque
pessoal viu o rosto rapidamente se deformar e pensava que aquilo era um fantasma se manifestando. Então, até na morte tem essas. A vida dele é até interessante, até após a vida na morte. A vítima pós-mortem. O Brasil realmente é impagável. Eu tive tanta raiva ontem com o Neune falando essa coisa de Pedro Américo, de como é que pode um gênio desse ser tratado dessa forma no Brasil, né, pelos seus compatriotas, porque ele era um gênio. Ele não era uma pessoa muito talentosa, ele era um gênio, né? E insisto que ainda é pouco louvado. Basta a gente pegar, por exemplo, o caso daqui de Campina Grande, né, que é onde estamos gravando. Faz uns 3 dias que eu, coincidentemente, pedi um Uber para Neumann para um determinado endereço que ficava na Rua Pedro Américo. Quem é que sabe onde é que é a Rua Pedro Américo? Aqui em Campina Grande. E eu me lembrei muito da conversa que a gente teve recentemente com o Rômulo Pinheiro, né, que é um dos, se não o maior, né, bibliófilo que tem a maior biblioteca privada do Brasil, e a gente falava sobre Nísia Floresta e ele dizia, veja só, Nísia Floresta, quase que completamente desconhecida, é nome de cidade. O que dizer de Pedro Américo? Em Campina Grande, ninguém sabe onde é a Rua Pedro Américo, né? A gente tem muito essa cultura de cultuar político, né? E gente como Pedro Américo passa indiferente a uma cidade como Campina Grande, né? Que Campina Grande, na Paraíba, Pedro Américo, paraibano, João Pessoa também da mesma forma, o restante do Brasil, né? Em Campina Grande não há sequer uma estátua de Pedro Américo. É inacreditável. Olha inacreditável. Aqui. Télio Farias, o escritor. Um capítulo do livro do Télio. O escritor. Depois vem o poeta, o intelectual, o estudioso insaciável. O doutor, né, Neumann? Doutor. Foi doutor. O filósofo e o cientista. Ele foi o segundo doutor a ter o título acadêmico de doutor, o segundo brasileiro a ter o título acadêmico de doutor. O caricaturista. Já pensou? Isso aqui eu estou só dizendo os títulos dos capítulos que o Télio teve que escrever depois de escrever a morte. O ecologista. O arquiteto. Dessa do arquiteto me lembra outra grande filustria. Ele faz um galo maravilhoso numa parede, o pai vende a bodega para outro, depois, de repente um dono chega e destrói o muro. Exato. Lamentavelmente, por extrema ignorância, destrói o muro com o proprietário era tão ignorante que destruiu uma fortuna. Exato. O músico, o historiador, colega da Isabel. Colega. Só faltava ser jornalista. O político e o candidato distante. É bastante interessante essa questão da eleição dele. Conclui, o constituinte e deputado federal. No que tem que concluir o Pedro Américo. Vamos concluir com o Pedro Américo político, nossa conversa. Ele já, em cartas, nessas cartas que eu tive acesso com o bisneto, em muitos momentos da vida ele já mostrava uma vontade de ser parlamentar, acreditando que no parlamento poderia ajudar o país. Então, ele se candidata na primeira legislatura da República, de Florença, e manda uma carta aos paraibanos pedindo voto, e se elege em segundo lugar. E ele se surpreende com a votação, porque ele perdeu para... O primeiro lugar foi Epitácio Pessoa. Mas Epitácio tinha... Outro grande paraibano, mas ele tinha uns detalhes, Epitácio. Epitácio era o secretário mais forte do governo Venâncio Neiva, do primeiro governo da República na Paraíba, e era também sobrinho, por parte da mãe, do Barão de Lucena, que era o ministro da Fazenda de Deodoro. Então Epitácio tinha, vamos dizer, a máquina trabalhando com ele. E Pedro Américo sequer veio mandava na Paraíba. E mandava na Paraíba. Mandou até 30, né? Então Pedro Américo se candidata, se surpreende, se elege,
volta para residir no Rio, na capital, faz um mandato que eu acho um mandato parlamentar brilhante, com propostas de criação de universidade, de escolas de arte, de museu, mas se decepciona no parlamento. Há uma discussão como não podia ser diferente, né, Télio? Que já era ruim. Que já era ruim. Inclusive está uma discussão nos anais da Câmara dele com o Prudente de Moraes, o que foi depois presidente, porque Prudente ele faz um discurso defendendo a educação, defendendo que só com a educação o país poderia melhorar, defendendo investimentos, criação de escolas, até com uma proposta bastante similar ao que Cristóvão Buarque, que era escolas federais em vários locais do país, e Prudente de Moraes pede uma parte, diz é louvável o projeto do nobre deputado, mas lamentavelmente falta recurso para isso. Aí Pedro Américo até, ele com certa indignação, disse para muitas outras coisas nós temos recurso. Mas quando se fala de educação... Colégio Federal, o Brasil só tem o Pedro I, né? Exatamente, só tem o Pedro I. O Pedro II. O Pedro II, desculpa. Onde ele estudou. Onde ele estudou. E no final do mandato, o partido queria que ele fosse candidato, certamente se reelegeria, e ele abre mão da candidatura e diz quantas decepções eu tive em tão pouco tempo com o parlamento, porque tudo que ele propunha não conseguia aprovar sob essa alegação de falta de que não tinha dinheiro. Embora ele estava todo no bolso dos deputados. Embora muitas outras coisas, até menos relevante, se conseguia os recursos. Então, essa atividade parlamentar dele é bastante interessante, ele vai muito, discursa muito, ele tem até um livro que ele publicou, os discursos parlamentares, mas ele discursa muito sempre em defesa da cultura, da arte, criação de museus, criação de universidades. À época existiam poucas universidades. E uma coisa bastante interessante, ele propôs, de forma inédita, na primeira legislatura, a primeira lei de direito autoral, que não foi aprovada, mas que, com 90% do seu texto, viraria lei através de decreto na ditadura de Getúlio. Getúlio pegou esse texto e transformou na primeira lei de direito autoral do país. Então, como político, também foi um político brilhante. Profícuo. E devido às suas... Como diria o doutor Leite, profícuo. E devido às suas, exatamente ao seu preparo, sua intelectualidade, se decepcionou muito. E sua boa fé em querer fazer pela educação, pela arte, pela cultura, ele se decepcionou muito com o parlamento e não quis a reeleição, sendo substituído por outro grande paraibano, que foi o Coelho Lisboa, também de Areia, que viria a ser senador, pai da Rosalina Coelho Lisboa. O irmão dele aparece aí nessa história, né? Do parlamento, o irmão de Pedro Américo. O irmão o irmão de Pedro Américo pinta um famoso quadro da Constituição de 1891, que ele bota Prudente, é o presidente do Congresso. Sim. Aí ele bota vários deputados, bota Floriano aqui no canto e Pedro Américo também, que é um quadro muito famoso de Aurélio de Figueiredo, que era outro gênio. Irmão de Pedro Américo. Né? E que talvez esse parentesco tenha ofuscado ele, porque ele também foi romancista e é o autor do hino da melodia do hino da Paraíba. Já pensei. Olha que história boa. Que conversa boa, né, Télio? Que conversa. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Tem assunto para mais outro podcast, né? Exatamente, outros. Foi um prazer recebê-lo aqui, espero recebê-lo mais vezes aqui ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, onde for possível, né, Neumann? Que o nosso podcast é itinerante. Preferência em Paris, né? Exato. Eu não posso esquecer que o Télio é um grande globetrotter. Sua principal característica é que ele gosta de viagem. Viagem e registro. Pois é. Exato. Então, a gente pode encontrá-lo em Campinas, em São Paulo, em Paris ou em qualquer outro lugar. Em Bagdá. Pois é. Mas como dizia Assis Chateaubriand, as duas melhores, mais bonitas cidades do mundo é Campina Grande e Paris. Muito bem, muito bem. Eu mudaria. Paris e Campina Grande. Eu não mudo não. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado.
Vem pra cá. Vem, que só tem coisa boa. Direto ao assunto. Tchau. Em pé.